Seu bebezinho anda brigando com o peito em alguns momentos e você não sabe por quê, o que fazer, o que está acontecendo? Então me acompanhe nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manual do Recém-Nascido. Aqui eu te ajudo a se preparar para a chegada do seu bebê aos desafios da maternidade, desde os primeiros cuidados, a amamentação e chegando ao tão sonhado sono dos anjos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o porquê que o bebê briga com o seio na hora de mamar. Quais são os possíveis motivos e o que a mãe pode fazer para ajudar nesse momento. Muitas mães já vieram me pedir ajuda porque seus bebês brigavam com o seio na hora de mamar, no começo da mamada, durante a mamada, no final da mamada, e elas já não sabiam mais o que fazer, o porquê seu bebezinho tinha aquele comportamento na hora de mamar. Existem algumas causas que justificam o bebê ter esse tipo de comportamento e hoje eu vou te apresentar 5 possíveis causas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas para você poder identificar aí de casa o porquê que seu bebezinho tá parecendo brigar com o peito, tá reclamando, tá chorando, para você poder ajudar ele. Os possíveis motivos que fazem o bebê ter essa briga com o seio pode ser 5, e eu vou falar 5 deles para você agora. Então, assim, pode ser que o bebê esteja em confusão de bicos, pode ser que o bebê simplesmente precise arrotar, pode ser que o bebê esteja com sono, pode ser que esteja tendo um aumento de fluxo, por isso o bebê está brigando, ou pode simplesmente ser também uma crise dos 3 meses se o bebê está por volta dessa idade. Eu já vou explicar um pouquinho de cada uma delas para você conseguir identificar, mas antes de tudo é importante a gente entender que o bebê, ao brigar com o seio, não é algo pessoal com a mãe. Ele tá brigando porque algo tá acontecendo aí que ele não tá sabendo lidar e por isso a briga, por isso o choro. Mas não é algo pessoal com a mãe. Muitas mães acabam achando que o bebê tá brigando com o seio porque não quer mais mamar, ou porque o leite, o sabor tá ruim, ou porque o leite é fraco, ou porque não é o suficiente, ou porque não tá saindo leite, a quantidade é pouca. Existem vários motivos para o bebê brigar com o seio, mas geralmente a mãe acaba se culpando, trazendo para ela a culpa e acha que é uma rejeição do bebê. E na verdade não, a gente precisa entender o porquê, olhar para o bebê e entender o porquê que está acontecendo essa briga, por que ele está brigando, o que ele está reclamando, o que ele está tentando comunicar. Porque assim a gente vai entender o real motivo dessa briga. E ter essa compreensão é muito importante por 2 simples motivos. Primeiro, para você conseguir resolver, entender o que está acontecendo, o que está incomodando o bebê para conseguir ajudá-lo a resolver. E também, muito importante, para não correr o risco de um desmame precoce. Porque se a mãe acaba se culpando, achando que a qualidade do leite dela, a quantidade do leite, o sabor ou qualquer coisa, com relação ao leite dela que ela está produzindo, ela pode começar a complementar sem ter uma real necessidade disso. Pode começar a oferecer outros bicos porque acha que o bebê está precisando de outros bicos, que o peito dela não está sendo suficiente. Pode oferecer uma chupeta achando que o bebê precisa disso e na verdade pode, desencadear um desmame precoce por conta disso, eu já vou explicar melhor. Ou começar a dar mamadeira, dar outros leites, sendo que o bebê já tem o mais importante, o mais maravilhoso, que é o leite materno. Então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas causas para você conseguir identificar o porquê que o seu bebezinho está brigando para você poder resolver. Esses dias mesmo eu estava conversando com a Ana, mãe da Sophie, minha aluna querida, só que o que estava acontecendo? A bebezinha dela estava brigando com o peito e ela me mandou vídeo mostrando a briga para eu tentar ajudar ela a entender o que estava acontecendo. E o que era? O bebezinho brigava com o peito, ela estava mamando e ficava brigando, ficava empurrando o seio, como se ela quisesse mamar só na pontinha do peito, sabe? Ela ia empurrando assim, quase tirar o peito da boca e ficava mamando. Então assim, quando o bebê começa a brigar, começa a empurrar o peito, no sentido de que você percebe que ela quer mamar só no bico, no caso dessa bebezinha, mas fica empurrando o peito. A hora que eu olhei, eu comecei a procurar no histórico se usava bicos artificiais e realmente ela oferece complemento para a bebezinha através da mamadeira. Então o que acontece, O porquê que é essa briga específica no seio, de ficar puxando para mamar no bico? É a tal da confusão de bicos, que a gente acha que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. Ou pensa que isso é lenda, Isso a gente ouve falar, mas não existe, não acontece. E na verdade acontece. A confusão de bicos acontece por quê? Porque o padrão de sucção de uma chupeta, de um bico de silicone, de uma mamadeira é completamente diferente do peito. O peito é feito uma ordenha. A posição da boquinha, dos músculos, de tudo é totalmente diferente. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, sobre confusão de bicos. Vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha lá depois se você achar que é o caso do seu bebê.
que você vai entender melhor. Mas é a questão da confusão de bicos. Por que a bebezinha estava brigando com o peito, empurrando o seio para mamar só no bico? E aí, depois de algum tempo, né, que a bebê já tinha alguns meses já de vida, estava voltando a machucar o seio, estava voltando a ficar dolorido, porque ela estava mamando no bico. Porque a bebezinha estava procurando no seio a mesma experiência que ela tinha na mamadeira, né? Ela estava querendo que o comportamento do bico dentro da boca do bebê é completamente diferente. Vou te mostrar aqui uma imagem da posição da boca do bebê num bico artificial e no peito. Veja que é completamente diferente. E a sucção que o bebê precisa fazer também é completamente diferente. Então é isso, o bebezinho começa a empurrar o seio, começa a querer escorregar para o bico do seio da mãe para mamar, é por conta disso, está buscando essa experiência que encontrou na chupeta, no bico de silicone, na mamadeira, no peito. Né? E isso é complicado porque além de causar desconforto para a mãe, além de você ver seu bebê ali reclamando, mamando agitado, o bebê não consegue fazer uma boa ordenha, não consegue extrair leite o suficiente e depois vai começar a reclamar porque, né, não conseguiu mamar o suficiente. Vai querer voltar ao peito várias vezes, vai ficar irritadíssimo, incomodado, né? É uma bola de neve que vai caminhando para o desmame precoce, infelizmente, porque você vai perceber que o bebê fica muito mais tranquilo com o bico artificial do que no peito. Daí que começa a pensar? Começa a pensar que o leite não é suficiente, que tá produzindo pouco leite, um monte de coisa que a culpa é da mãe. E na verdade a culpa é do bico artificial. É o bico artificial que trouxe uma experiência diferente pro bebê e que ele é muito novinho ainda para conseguir decidir, né, o que é melhor para ele e o que não é. Então é por conta disso, essa briga característica de ficar empurrando o seio, ficar escorregando pro bico, é por conta do uso de bicos artificiais. Outro motivo, muito simples também do bebê brigar com o peito, é por conta que ele precisa arrotar. Esses dias mesmo eu estava conversando com outra aluna, ela já estava indo bem na amamentação, estava tudo certo com ela, a Bia, e daí o que aconteceu? A bebezinha dela também começou a brigar com o peito. E ela pensou, mas eu já acertei a pega, tá tudo certo, o que eu faço? Por que ela tá tão incomodada? Veja como ela mama agitada. E ela filmou pra mim, pra eu ver a bebezinha dela mamando, né? Então, o que estava acontecendo? Eu falei, eu acho que ela tá precisando arrotar. Porque ela ia mamando e ela começava a mexer os bracinhos, assim, ela ficava angustiada, agoniada, a bebezinha, né? Então, eu falei pra ela, faz assim, ó, quando você perceber que ela tá assim, pega ela e coloca ela pra arrotar. Porque daí você vai ver se é isso, né? Claro que muita questão de teste também. Então, e no caso dela era isso mesmo. Ela percebeu que ela precisava colocar a bebezinha dela de 2 a 3 vezes até durante a mamada para arrotar por conta disso. Porque na hora dela mamar, ela acabava engolindo um pouco mais de ar e daí, o que acontecia? Acabava precisando arrotar mesmo, né? Ficava com a barriguinha cheia de ar, ela precisava arrotar. Outra causa também do bebê poder brigar com o peito, que é o mesmo caso dessa minha aluna Bia, que é o quê? O fluxo alto de leite. Por que essa nenezinha, por exemplo, ficava com vontade de arrotar, né? Por que ela estava engolindo tanto ar? Porque o fluxo da mãe era muito grande, a ejeção de leite era muito grande. Então, isso não é culpa nem da mãe, nem do bebê. Ninguém tem controle disso. É o peito que está liberando um monte de leite mesmo, assim como se tivesse, né, abre assim uma torneira e tenta dar conta daquele fluxo. A gente não consegue. Então é mais ou menos isso, o peito tá liberando muito leite, a bebezinha vai mamando, vai tentando dar conta daquilo e muitas vezes não consegue, né? Então tem bebê que fica irritado, fica começando a reclamar, né? Começa a sair do peito, ou então começa a se afogar muitas vezes, ou então no caso da Bia, a bebezinha dela ficava engolindo muito ar, né? Porque ela ia mamando, ia tentando dar conta daquilo e acabava engolindo muito ar enquanto engolia leite, por isso precisava arrotar. Mas tem bebê que fica irritado na hora do fluxo alto mesmo, porque não está conseguindo dar conta. Então o bebê vai mamando esse escudo, né? O bebê mamando agitado. E tem muitas vezes que a mãe entende que o bebê tá mamando rápido porque é esfomeado. E o bebê começa e a mãe pensa assim, meu Deus, né? Muito esfomeado, vai com calma e tal. Mas na verdade não é o bebê que está fazendo uma sucção muito rápida. Na verdade, é o peito que está liberando muito leite. E o que o bebê está tentando fazer? Está tentando dar conta desse fluxo tão grande de leite. Então, às vezes, o bebê começa a brigar, começa a reclamar, solta o peito, ele fica, né, aquele leite sendo jorrado para todo quanto é lado. E é por conta disso, com o fluxo alto de leite, que
que o bebê está incomodado e por isso que ele pode brigar com o seio. Outro possível motivo também do bebê brigar com o peito é a crise dos 3 meses. Isso acontece por volta dos 3 meses, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. É um caso de muitas pessoas que vêm conversar comigo e de algumas alunas também. Por quê? Porque o bebê tá mamando lindamente, tá tudo maravilhoso, daqui a pouco ele não quer mais mamar. Ou ele não quer mamar em certos momentos, ou até ele mama, mas mama muito pouco. Né? E daí a mãe pensa, meu Deus, crise, o que tá acontecendo? Não me quer mais, não quer mais o meu peito, o que é? Tem um vídeo falando sobre isso, sobre a crise dos 3 meses, eu vou deixar o link aqui na descrição, que lá eu falo mais profundamente. Mas em resumo aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, a crise dos 3 meses é porque o bebê cresceu. E o bebê é outro bebê, né? Já passou pelo salto de desenvolvimento de 3 meses, ele já tá mais espertinho, ele já enxerga o cômodo todo, ele já quer interagir, ele não quer mais ficar perdendo tempo mamando, ele quer fazer várias outras coisas. E em contraponto também, ele tá muito mais efetivo na mamada. Ele mama mais rápido, ele mama a mesma quantidade de antes, o quanto ele precisa, tá tudo certo, ele tá bem alimentado, porém ele não precisa mais de 30, 40 minutos, 20 minutos, igual antes. Agora ele mama lá seus 3, 5 minutos e tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Porém, ele não explicou para a mãe dele, né? A mãe dele não teve esse tempo de se adaptar. Para ela foi assim, passou muito rápido, ela não entende. Antes estava mamando, sei lá, seus 20, 30, 40 minutos e agora mama em 5 minutos, não terminou de mamar, mal começou, ou 3 minutos, né? Tem bebê que mama mais rápido ainda. Mas, na verdade, ele conseguiu mamar sim, mamou super bem e tá de boa, né? Tanto é que você vai perceber que ele fica bastante tempo sem pedir o peito de novo, porque mamou bem, tá tudo certo. Essa crise dos 3 meses é uma fase mais de adaptação da mãe, porque na visão dela passou muito rápido e o bebê diminuiu o tempo assim de uma forma muito rápida, né? Muito brusca para a mãe. Mas é que o bebê já desenvolveu, já cresceu e já está em outra fase da vida e faz parte. Então leva um tempo para a mãe entender e a mãe acaba acreditando que o bebê não mamou bem porque mamou pouco tempo, acabou mamando menos leite e na verdade mamou bem. Uma dica boa é você observar a quantidade de fraldas do seu bebê. Tem que encher bem de 6 a 8 fraldas de xixi no período de 24 horas. Aí esse é o mínimo, né? Aí você sabe que seu bebê tá bem hidratado, tá mamando bem, né? Tá ingerindo bastante líquido, que é o leite. Então tá tudo certo, aí você já consegue ficar mais tranquilo. Mas, então, esse é um dos motivos do bebê brigar com o peito, porque a mãe quer dar mamar, mas o bebê não quer de jeito nenhum. É por conta disso. E outro motivo também muito comum, que muitas e muitas alunas me trazem isso. Esses dias mesmo eu tava conversando também com a Renata e ela tava me contando que o bebê tava mamando super bem, porém tava começando a brigar com o peito sempre no final da mamada. Aí ela me mandou um videozinho pra eu ver a briga com o peito e o que era? Era sono. Então assim, até lá seus 20, 30 dias de vida, o bebê geralmente ele mama e dorme, né? O recém-nascido assim, mama, dorme, já larga o peito apagado, desmaiado, tá tudo certo. Lá com 30, 40 dias, mais ou menos, o bebê começa a ficar um pouquinho de tempo mais acordado, fica um pouquinho mais, né? Eles vão aos pouquinhos ficando mais tempo acordado. E o que acontece nessa fase? Característica que muitos bebês quando têm essa idade eu vou ver o que está acontecendo, mas geralmente já imagino que é isso. Quando o bebê completa lá por 30, 40 dias, ele começa a ficar mais espertinho, mas também ele começa a ter dificuldade em relaxar e pegar no sono. Então o que acontece? O bebê começa a brigar com o peito no final da mamada, não por conta que ele algum problema com o peito em si ou com a mamada em si, mas o problema está em ele está com sono, ele precisa dormir, porém o único jeito que esse bebezinho sabe dormir, que dormiu até hoje, é mamando. Então ele quer o peito para mamar, porém ele está com sono e ele só sabe dormir mamando, porém ele está satisfeito, ele não quer mais mamar, então ele larga o peito. Mas como ele só sabe dormir mamando, ele pega o peito. Entende? Porque da briga, pega, solta, pega, solta, pega, solta. Então geralmente o bebê começa a chorar dessa forma, né? Brigar com o peito dessa forma, pega, solta e chorar também por conta do sono. Ele está com sono, ele não quer mais mamar, ele está satisfeito, está tudo certo com relação à mamada. Mas com relação ao sono, ele precisa descansar e relaxar, porém ele não consegue. Então esta briga
característica dessa forma, né? Com bebê geralmente 30 e 40 dias, é isso. E claro que pode se estender até mais pra frente, por conta que se a mãe não consegue identificar que o bebê está com sono, né, e ela precisa ajudar ele a relaxar e dormir, isso sempre vai acontecer. Então no final da mamada o bebê fica mais chatinho, né, começa a reclamar, começa a chorar por conta disso, por conta do sono. E assim, gente, é normal a gente colocar a culpa na gente, achar que o problema está na gente, né, está no nosso leite, na qualidade, na quantidade, e por aí vai, né? Às vezes até a mãe acaba achando que o sabor não tá bom, que o bebê não tá mais gostando do leite. Quando na verdade não é bem assim, né? É normal a gente se culpar, porque acontece, é comum na verdade, mas não é necessário. E assim, a gente precisa ter a certeza clara que qualidade do leite materno é inquestionável, né? É o melhor alimento do mundo, é o único alimento que é produzido de acordo com as necessidades do seu bebê. Ele é feito para o seu bebê. Então a qualidade é inquestionável. A quantidade, se o bebê está mamando bem, se ele não usa bicos artificiais, por exemplo, para fazer uma confusão de bicos e prejudicar a ordenha do bebê, né, a quantidade de leite que o bebê consegue extrair do seio, também, né? O leite é produzido a quantidade de acordo com a demanda. Quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido e tá tudo bem. Então fica tranquila que seu corpo vai responder à necessidade do bebê e vai produzir de acordo. O que não pode é a gente ver que tá algo errado e ficar quieto, esperando, empurrando com a barriga, ou então ficar se culpando, sofrendo e não resolver. A gente precisa entender o que está acontecendo para poder ajudar o bebê, né, e conseguir resolver essa questão. O bebê ficar brigando com o seio sempre, o tempo todo, não é normal. Então a gente precisa entender o que o bebê tem, qual é o motivo dessa briga para poder resolver. Então assim, tem algumas mães que elas acreditam que a confusão de bicos, por exemplo, não existe. Que chupeta, mamadeira foi feito para bebê e tá tudo certo, o bebê usar que tá tudo bem, né? Quando na verdade não é bem assim, é só a gente olhar em volta. E muitas mães falam, meu leite secou, eu fiquei nervosa, isso aconteceu, aquilo aconteceu, por isso que o meu leite secou. Daí você pergunta, mas seu bebezinho usava chupeta? Usava mamadeira? Aí você consegue achar que sim, usava chupeta, usava mamadeira, precisava já complementar, eu já usava chupeta para o bebê ficar calmo, porque senão ele não me deixava ficar calma também, porque o bebê chorava muito. Então, independente do motivo, você vai ver que existe bico artificial, e o bico artificial, ele é sim o grande motivo, né, de muita confusão de bico, que a gente, né, isso acontece e a mãe nem percebe, mas de muito desmame precoce. A maioria dos bebês que não conseguem levar uma amamentação exclusiva por um bom tempo, assim, né, por 6 meses exclusivo e continuado, depois disso, né, com a introdução alimentar, então você percebe que o bebê não vai muito tempo mamando, ele larga o peito sozinho por conta disso, porque sempre quando o bebê larga o peito sozinho, ou eu não tinha leite suficiente, eu não produzia leite, eu fiquei nervosa, tem aí a questão do bico artificial. Então não adianta a gente pensar que não existe. Existe, é só a gente olhar em volta. E essa é a questão também, né? A mãe achar que não tem leite suficiente, que ela precisa complementar. Isso vem muito de palpite, as pessoas falando, deixando ela cada vez mais frágil, cada vez mais insegura. E aí o que você precisa fazer é buscar informação. Você entender que seu leite é o melhor alimento para o seu bebê. Sim, o bebê não vai mamar a cada 3 horas, né? A maioria dos bebês que mamam leite materno, principalmente nas primeiras semanas de vida, não mamam a cada 3 horas. Por conta que o leite é de fácil digestão, a natureza é muito sábia, sabe que o bebê precisa estar ali o tempo todo estimulando o peito para que, né, a mãe produza cada vez mais leite. Então, assim, claro, não que o bebê tem que ficar o dia todo no peito, mamando, sugando, aí mostra que tem alguma questão ali na pele. Mas do bebê não fazer as 3 horas de intervalo, que é algo característico da fórmula, por exemplo, né, do leite artificial, o leite materno ele não vai fazer isso, ele não tem obrigação disso e não adianta esperar isso dele. Então tem bebês que sim, já desde o começo fazem 3 horas de intervalo, mesmo com o leite materno, mas não são todos e tá tudo bem. Então precisa se informar muito para entender o que está acontecendo, se tá com alguma dificuldade, resolver essa questão, né? Às vezes o bebê tá com dificuldade na pega, se tá machucando a mãe, pode saber que o bebê também não tá mamando leite suficiente, porque a dor é um sinal que a pega não tá boa, a pega não tá efetiva, assim como bebês que tem, por exemplo, freio lingual alterado e aí não consegue fazer uma bordeia. Então, assim, existem muitos motivos. E o que a gente precisa fazer? Precisa entender o que está acontecendo quando há uma dificuldade na amamentação para conseguir resolver, para não cair na bola de neve ali do desmame. E tem também
é as pessoas que pensam que a mãe é do bebê, que a gente sabe, né, que o bebê até 6 meses ele nem consegue fazer manha porque ele ainda não tem maturidade para fazer uma coisa para que o adulto faça outra para ele, entende? Então, se o bebê tá chorando, se ele tá pedindo algo é porque ele precisa de alguma coisa. Ou então achar que tudo é fase, que tudo é salto de desenvolvimento, o bebê tá em salto, por isso que ele tá assim. Mas é legal a gente saber identificar quando o nosso bebê tá em salto, né? O bebê tá em salto em salto de desenvolvimento é quando ele aprende algo novo. Então, o salto vem junto, né? Sim, de um bebê mais carente, de um bebê que quer mais colo, e isso leva alguns dias, muitas vezes, né? 7, 8, 10 dias. Mas também acontece do bebê ter uma nova habilidade. Ele precisa ter uma nova habilidade para a gente conseguir entender que é salto. Então, ou o bebê está enxergando melhor, ou o bebê está pegando, né, tá tendo mais controle mesmo da mãozinha, começando a pegar os objetos, colocando a mãozinha na boca, vendo os dedinhos, né, porque ele quer, não pelo acaso, né, não é igual o recém-nascido que pega a mãozinha pelo reflexo, né, e qualquer coisa que encosta ele pega. É porque ele está entendendo, né, com 3 meses ele já vê as mãozinhas e ele vai treinando para colocar na boca. Ou então rolar, ou sentar. Então, esses marcos de desenvolvimento mesmo do bebê, que acontece ou não, você vai perceber essa questão dos saltos de desenvolvimento, né? Você pode perceber o bebê mais chatinho, como pode acontecer, você vai perceber um ou outro, ou até nenhum, o bebê vai passar tranquilo e não vai ter nenhuma questão. Como pode ser que o bebê tenha em todos os saltos de desenvolvimento. Então, assim, não buscar informação, não entender o que está acontecendo com o seu bebê é um dos erros muito comuns que as mães cometem sem mesmo saber que estão cometendo. Então, não sabem o que está acontecendo e as coisas vão indo e elas nem entendem o porquê que foi, né? O porquê que o bebê desmamou, o que aconteceu, por que o meu bebê estava chorando tanto, por que ele chorou tanto hoje. Então, assim, a gente precisa tentar entender para conseguir resolver e ajudar o bebê. Entendendo o que está acontecendo, você além de conseguir resolver, conseguir ter uma amamentação mais tranquila, né? Quando o bebê está mamando ali, bem melhor para os dois, e conseguir ter uma amamentação continuada, né? Por bastante tempo, não tem o risco do desmame precoce, por exemplo, né? Então, o bebê vai ter seu leite materno aí tranquilo, mamando bem, se beneficiando de tudo que ele traz. Antes de tudo, fica tranquila para poder ajudar o seu bebê. Então, assim, 3 dicas super legais para evitar que seu bebê brigue com o seio. Primeiro, fique longe de bicos artificiais para não correr o risco da confusão de bicos e do desmame precoce. Segundo, observe o seu bebê, entenda os sinais de sono que ele dá para você conseguir identificar rapidamente e conseguir colocar ele para dormir já no início, porque se o bebê fica muito cansado, com muito sono, é muito mais difícil. Né? Tem gente que pensa, vou deixar ele bem cansado para ele dormir bem. Daí é que não dorme, porque fica muito irritado. Então já esteja atenta ao bebê e já ajude ele a relaxar e dormir já nos primeiros sinais de sono. E observe muito o seu bebê para entender as necessidades dele, né? Seja de sono, seja para rotar, seja porque o fluxo está alto de leite para você poder ajudar ele a mamar de uma forma mais tranquila, numa posição melhor. O que for, observe o seu bebê para você conseguir começar a conhecê-lo e entender os sinais que ele dá para poder ter uma maternidade assim mais tranquila, mais leve, porque você vai entender o seu bebê, vai conseguir com que ele fique mais calminho, mais relaxado, mais tranquilo. E aí, conseguiu identificar o porquê que o seu bebezinho tá brigando na hora de mamar? Conta aqui pra mim nos comentários por que o seu bebezinho tava brigando e o que você fez pra ajudar. Não esquece de curtir o vídeo para saber que você gostou, que te ajudou de alguma forma. Não esquece de ativar o sininho também para o YouTube te avisar quando tiver vídeo pronto. E beijo e até o próximo vídeo.